O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda: o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos na última semana do ano litúrgico. A partir de domingo já celebraremos Ano Novo na igreja, e os textos litúrgicos, se vocês só observarem, todos eles vão nos remeter a essas realidades escatológicas, isto é, essas realidades que dizem respeito ao fim dos tempos, o que vai acontecer, como será o fim dos tempos. Então, tanto aqui o Evangelho, tanto a primeira leitura como o Evangelho, eles de alguma maneira nos remetem a essas realidades finais. A antífona do Evangelho diz assim: permanece fiel até a morte, e a coroa da vida eu te darei. Pois bem, então, tendo como pano de fundo essas realidades escatológicas, essas realidades finais, nós somos hoje convidados a refletir um pouco sobre a memória que estamos celebrando desses 117 mártires vietnamitas, né? André Dung Lac e seus companheiros. Foram 117 no mínimo, 117 canonizados, porque entregaram a sua vida por causa de Cristo. Entregaram a sua vida porque não aceitaram renunciar à sua fé, preferiram morrer com Cristo a reinar sem Ele, preferiram morrer por causa de Cristo do que ganhar a vida sem Ele. Meus irmãos, percebe que muitas vezes é exatamente esta a nossa tentação, isto é, nós gostaríamos de ter as duas coisas, gostaríamos de não precisar renunciar, mas constantemente este dilema nos será proposto, isto é, o que você escolhe? A Cristo, e perdendo de alguma maneira alguma compensação, algum bem imediato e passageiro, ou você escolhe Cristo? Ao mesmo tempo, refletir sobre isso nos mostra como é ofensiva aquela ideia que se propaga até mesmo entre muitos cristãos, entre muitos católicos, de o que importa é o meu coração, o que importa é que eu faça o bem, porque placa de igreja não salva ninguém. Quem não já ouviu esta expressão errada, esta expressão errônea? Porque, meus santos, se fosse tão indiferente assim,
ser católico ou não, ser cristão ou não, o que é que esses missionários foram fazer naquela região para pregar Cristo e a sua igreja, se não é tão importante assim? Porque esses missionários, imagine, no início nós tínhamos, pelo menos destes 117 que morreram, 11 eram espanhóis e 10 eram franceses. Ora, o que é que eles foram fazer naquela região, se eles sabiam que indo para aquela região, evangelizar, falar sobre Cristo para aqueles pagãos, eles estavam colocando a vida em risco? Ora, se no fundo, se no final todo mundo é salvo, ou pelo menos todo mundo pode se salvar independentemente da sua religião, se a religião é algo tão supérfluo assim, esses espanhóis e franceses eram loucos, eram bobos, eram bestas, bobinhos. Por quê? Porque no fundo todo mundo se salva, segundo a mentalidade errônea, todo mundo se salva independentemente da sua religião. Mas, meus irmãos, a fé católica é muito firme e muito clara neste ponto. Isto é, não é indiferente. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem, Ele fundou uma religião e deixou essa religião aqui no mundo, e nós somos chamados por fidelidade a Ele, a ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Nós somos chamados a ser movidos por verdadeira caridade, de modo que nós desejemos tanto o bem do outro, como desejamos o bem nosso, que desejemos tanto a salvação do outro, como desejamos a nossa, ao ponto então de colocarmos até mesmo a nossa vida em risco, para que nós possamos ganhar alguns para Cristo. Então percebe que celebrar esses santos missionários, esta celebração nos remete a várias realidades, nos remete a esta singularidade da Igreja de Cristo, nos remete a um ardor apostólico entre os nossos, porque é claro, não espere você ir para terras estrangeiras para evangelizar. Não espere você ir para terras estrangeiras para gastar a própria vida evangelizando. Gaste a própria vida aqui entre os seus, testemunhando Cristo e querendo ganhá-los cada vez mais para Cristo e para a sua igreja, e ao mesmo tempo ter em mente que o fardo, o cansaço, a perseguição, o sofrimento faz parte de todo discípulo de Cristo. Isto é, quando nós olhamos para esses missionários, nós vemos de uma maneira maximizada aquilo que deve fazer parte da vida de todos nós. Um cristão que quer viver na moleza, na ausência de dificuldade e de sofrimento, ele não é um cristão de fato. E cada um olhe para a sua vida, olhe para as suas cruzes, olhe para aquelas dificuldades na sua vida, dificuldades ligadas ao seu seguimento a Cristo. Isto é, porque você resolveu seguir a Cristo e levá-lo a sério, algumas dificuldades se fazem presentes. Talvez se você fosse pagão, isso nem estivesse presente na sua vida, mas porque você abraçou Cristo e o Evangelho, isso se faz presente. Mas você sabe que sofrer por Cristo vale a pena. Você sabe que existe um céu esperando por você, por mim. Então vale a pena perder a vida por causa de Cristo. E meu santinho, você precisa repetir isso constantemente para você, porque nós somos constantemente tentados a esquecer. Não esquecer de fato,
mas de não levar esta fé até as últimas consequências da sua vida. Então, repetir: existe um céu, existe uma grande recompensa para mim, de modo que vale a pena perder tudo para me unir a Cristo, vale a pena perder tudo para, no fim, com Cristo reinar. Pois bem, voltemos então aqui para os nossos mártires. Eles vão para a região do Vietnã e são 117 mártires, mas eles não foram todos martirizados no mesmo momento. Nós estamos aqui num período entre o século XVI, quando começa a perseguição, e o século XIX, 1800, no final do século XIX. Então, durante esse período, muitos outros foram mortos. Nós temos apenas estes 117 canonizados. Recordemos-nos que nós, quando celebramos a festa de todos os santos, nós celebramos também esses santos desconhecidos, estes outros que foram fiéis a Cristo, uns fiéis até o derramamento do sangue, outros fiéis na renúncia cotidiana da sua vontade, abraçando a vontade de Cristo, e que foram santos, se santificaram, mas que não foram canonizados. Mas dos canonizados, nós temos aqui 117, 96 eram vietnamitas, 11 eram espanhóis e 10 eram franceses. Desses, 8 eram bispos, 50 eram padres e 59 eram leigos. Nós temos aqui uma senhora mãe de 6 filhos, Agnes, imagine, com 6 filhos, foi martirizada, deixando os 6 filhos. Vocês podem imaginar a dor no coração de uma mãe que deixa os seus 6 filhos, porque sabe que morrendo por causa da fé, ela deixa para eles uma riqueza maior do que se com eles permanecesse para guardá-los. Meus santos, ou nós temos aqui uma fé viva e firme, que consegue ver muito além da simples natureza, das simples coisas naturais, ou nós acharemos uma loucura, um exagero. O outro, um pai de família, catequista, e eu não copiei aqui o nome dele, mas era um catequista, pai de família, que também foi martirizado. Um outro, um seminarista, que Tran Van Trien, esse seminarista, que também foi martirizado. Nós temos, no início dessa perseguição, nós temos Teófilo Venard, que Santa Teresinha do Menino Jesus tinha um carinho muito grande por ele, porque assim ele deixou alguns escritos, e ela era como que devota deste missionário, e que ele morreu por uma espécie de tortura chamada Lang Tri, que era morte por 100 cortes, por 1000 cortes. Isto é, a pessoa era martirizada com 1000 cortes. O último era o corte da jugular ou a decapitação, mas ia matando a pessoa aos poucos. Isso duravam dias. Arrancavam-se as unhas, cortava-se orelha, nariz, alguns tendões, nervos, para que pontos que não sangrassem muito, era colocado alguma substância para estancar o sangue, e a pessoa não morresse derramando o sangue, para que ela sofresse o máximo possível e chegasse aos 1000 cortes. Nós temos o bispo José Ganjúrio, que ele relata, biógrafos relatam que todos foram colocados numa cela sem roupa, para que esperassem
o momento da morte. E antes disso, naquela sala escura em que mal se conseguia ficar de pé, ninguém conseguia se sentar, eles ficavam ali esperando o dia da sua decapitação. Meus irmãos, quando nós vemos então esta realidade, e nós vemos o quê? Que quando esses homens que são conduzidos à morte, quando eles podem falar, quando os biógrafos, nós temos aqui uma carta de Paulo Lee, um dos martirizados, que teve de ter papel, e ele escreveu uma carta. Ele era reitor de um seminário, e ele escreveu uma carta para os seus seminaristas. E quando nós ouvimos as suas palavras, nós conseguimos perceber que este homem estava cheio de Deus. Nós conseguimos ver que é verdade que Deus não abandona os seus. Há um filme, se eu não me engano, o nome do filme é O Silêncio, ou apenas Silêncio. Não me vem aqui o nome do escritor, não é escritor, daquele que escreveu o filme. É muito conhecido, é tão conhecido que eu esqueci, mas é muito conhecido. E o filme mostra o martírio, a perseguição dos japoneses. Ora, mas não é um filme bonito. Por quê? Porque o filme mostra os japoneses como que sofrendo, e Deus que não fala, assim, são puramente heróis. Não existe uma presença de Deus no coração daqueles que sofrem. Então é quase como ateus sofrendo por um Deus mudo. Não, este filme não é um filme belo. Quando nós vemos aqui, por exemplo, a carta de São Paulo Lee, nós vemos que ele vai ser martirizado, mas o coração dele está cheio da presença de Deus. Eu, Paulo, não é São Paulo apóstolo não, aqui é o Paulo missionário, Paulo Lee. Eu, Paulo, preso pelo nome de Cristo, quero levar ao vosso conhecimento as minhas tribulações cotidianas que me assaltam de todos os lados, para que, inflamados pelo amor de Deus, possais louvá-lo, porque a sua misericórdia é eterna. Imagine, alguém que está caminhando para a morte, que está sendo torturado, que está preso esperando o momento da morte, que está sendo maltratado, e ele diz: a misericórdia de Deus é eterna. Você percebe que tem algo de Deus no coração desse homem, que não é simplesmente uma pessoa sofrendo, que ele aprendeu que os livramentos de Deus podem ser variados. Deus pode nos livrar, já falei tantas vezes aqui, Deus pode nos livrar do sofrimento, e Deus pode nos livrar no sofrimento. Isto é, Deus pode nos livrar de algo de trágico, de terrível, de uma grande tribulação, como Deus pode nos livrar naquela tribulação. Isto é, a presença de Deus é tão forte em nós, que embora nós morramos, que embora nós experimentemos a morte, nós experimentamos a sua divina presença no nosso coração, que nos sustenta, e podemos dizer aqui como Paulo: eterna é a sua misericórdia. Ele diz: o meu cárcere é verdadeiramente a imagem do fogo eterno. Isto é, onde eu estou preso é a imagem do inferno. É terrível, ele não está romantizando. Isto é, ele está sofrendo. O meu cárcere é a imagem do fogo eterno. Aos cruéis suplícios de todo gênero, grilhões, algemas, ferros, juntam-se ódio, vingança, calúnias, palavrões, acusações, maldades, falsos testemunhos, maldições e finalmente angústia e tristeza. Vocês percebem que as duas coisas estão juntas. Não é que ele estava saltando de alegria naquele sofrimento. Não é que o livramento de Deus nos livra da tristeza. E aqui, meus santos, é uma realidade que ou você a experimenta na fé, ou sempre vai ser difícil
coadunar, conjugar. Isto é, como é que uma pessoa triste e angustiada, sofrendo, passando privação e sendo perseguida, como é que ao mesmo tempo ela experimenta aquela consolação de estar na presença de Deus, de Deus estar nela e ela em Deus, e ela dizer: eu escolho estar com Jesus na cruz. Percebe que se por um lado, referindo-me àquele filme lá dos mártires japoneses, eu não estou dizendo que o mártir está sozinho na tristeza. Por outro lado, eu não estou dizendo que o mártir está, não obstante no sofrimento fictício, ele está de verdade gozando a felicidade. Eu estou dizendo que as duas coisas estão juntas. Ele está verdadeiramente sofrendo, mas ao mesmo tempo verdadeiramente feliz por entregar a sua vida como Cristo, por deixar Cristo se entregar na sua própria vida, por poder completar na sua carne aquilo que lhe falta dos sofrimentos de Cristo. Então, esta realidade mística que nós podemos vislumbrar de longe, mas que só sabe de verdade quem experimentou algo assim. E não precisa pegar algo extremo, é só você pegar, você se recordar de alguns momentos difíceis na sua vida, em que você experimentou a providência de Deus, o cuidado de Deus, a mão de Deus que estava com você, mesmo quando tudo parecia cair ao seu redor. Você sabia: ainda que eu passe pelo vale das sombras, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. O vale é de sombra, o vale é de lágrimas, mas eu sei que Ele está comigo. Eu não vou me desesperar. Estou sofrendo, mas não vou me desesperar. São Paulo diz, né? Somos em tudo atribulados, mas não desamparados. Estamos sofrendo, mas não desanimados. Isto é, nós sabemos que estamos com Cristo. Então esta carta de São Paulo li, né, que expressa isso tão bem. E ele continua: mas Deus, que outrora libertou os 3 jovens da fornalha acesa, sempre me ajuda, libertou-me dessas tribulações, porque a sua misericórdia é eterna. Como assim libertou-me dessas tribulações? Se ele estava preso, se ele estava sendo caluniado, perseguido, maltratado, passando fome, se ele estava prestes a ser morto, mas Deus libertou-me dessas tribulações, porque já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim, de modo que Cristo nele diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Percebe? Que vida configurada deste Paulo, tão parecida com a vida de São Paulo apóstolo, que por sua vez tão parecida com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua, e já vou terminar: graças a Deus, no meio desses tormentos que continuam a apavorar os outros, sinto-me alegre e contente, pois não me julgo só, mas com Cristo, nosso Mestre, suporta todo o peso da cruz, deixando-me apenas uma pequena e ínfima parte. Isto é, se eu fosse sofrer, se eu sozinho sofresse tudo isso, eu não aguentaria, mas a maior parte fica com Ele. Meus santos, eu tenho certeza que muitos aqui, isso também podem testemunhar, de uma maneira diminuída, de uma maneira menor, mas quem aqui não pode dizer: ah, Senhor, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que o diga a Israel neste momento, isto é, se o Senhor não estivesse comigo, eu nem de pé estaria hoje. Quando eu olho para trás, para as dificuldades pelas quais passei, se hoje eu ainda continuo crendo, se hoje eu ainda continuo padre, se hoje eu ainda continuo aqui de pé, é porque o Senhor misericordiosamente carregou a maior parte do peso
E eu, Senhor, tão fraco, ainda me senti cambalear pelo pequeno peso que eu carregava. Meus santos, hoje, celebrando esses santos mártires, peçamos a Deus, por intercessão deles, a graça de saber sofrer. Nós precisamos saber sofrer, que o sofrimento está para todos. O sofrimento está para quem crê e para quem não crê. O sofrimento não é apenas para os cristãos, o sofrimento é para todo mundo. Só que o sofrimento para o cristão se chama cruz. Cruz que tem Cristo. Então que nós aprendamos a sofrer, de modo que o sofrimento construa em nós um homem novo, uma mulher nova, um homem que ama mais, uma mulher que ama mais, um homem que é mais movido pela caridade, pelo amor a Deus e pelo amor aos irmãos. Que estes santos missionários de junto de Deus nos ensinem, para que na nossa vida, meus santos, todo pequeno sofrimento e todo grande que aparecer, seja experimentado como de alguma maneira um modo de completar em nós aquilo que falta em nós da paixão de Cristo. Que os santos mártires vietnamitas intercedam por nós, para que de verdade possamos dizer: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.